Aqueles que puderem e quiserem já podem abrir em Tiago capítulo 5, no versículo 12, que veremos juntos hoje. Tiago capítulo 5, no versículo 12. É apenas um versículo que veremos. Dá continuidade onde a gente havia parado, no versículo 12 de Tiago. E aqui diz o seguinte: Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Para que não caiam em condenação. Bem, nessa noite a gente vai estar falando um pouco sobre a verdade e honestidade naquilo que a gente fala, na forma que a gente profere as nossas palavras. Algo que é tão comum no que Tiago nos mostra nesse texto, no seu livro. E convenhamos que é importante nós ouvirmos a respeito disso. Em um mundo que tem sido marcado pelo oposto disso, pelo contrário do que nós vemos sendo pedido por Tiago aqui, onde a gente encontra meias verdades, desinformação, engano. O valor da honestidade, ele se destaca como um farol reluzente diante de um mar turvo e confuso. É a maneira que nós podemos viver e colocar em prática a nossa fé, algo também tão significativo no livro de Tiago, o desenvolver daquilo que nós acreditamos por meio das nossas ações, por meio de como nós praticamos isso. E as palavras são algo recorrente mencionado por ele aqui. Ainda considerando o que nós vivemos hoje, sobre talvez uma sociedade que vocês têm presenciado, às vezes, do próprio engano. Quantos de vocês já não sofreram uma tentativa de golpe? Ou passaram por isso? Por um golpe. Eu mencionei com alguém, eu não lembro exatamente quem, mas eu vi um vídeo que para mim tem marcado cada vez de forma mais comum o que nós encontramos hoje. Era o dono da Havan, eu não sei o nome dele, trazendo uma notícia para nós. Era uma propaganda, assim, eu acho que era no Instagram, um dos vídeos que dava, e daí tinha lá ele falando que a empresa dele passou por um processo judicial e por uma condenação eles estavam vendendo, eu não sei se era uma máquina de lavar, era uma geladeira, não sei, mas por R$400, uma geladeira que custava uns R$2.000. E era o vídeo dele falando sobre isso, né? Não é preciso de muito para saber que isso era mentira. Que não era verdade e verídico aquilo que estava acontecendo. E você vai passar cada vez mais por isso. Porque a nossa sociedade tem sido marcada pela falta da verdade. E como nós, como igreja, temos sido marcados por uma oposição a isso. Por uma honestidade naquilo que nós vivemos e praticamos. Faz muito tempo, mas eu mencionei um dado, que é um fato. Que hoje na nossa sociedade, os grupos que há menos credibilidade, há mais desconfiança no nosso meio. Em primeiro lugar, assim, em nossa sociedade, quem vocês menos confiam muitas vezes? Políticos. A gente tem medo dos políticos, acha que eles podem estar mentindo, enganando. Vocês acreditam nas promessas que eles fazem? Gostaríamos de acreditar, mas muitas vezes não.
Mas o segundo grupo são os pastores. Isso é uma lástima. Isso é triste. Porque deveríamos ser a referência da verdade. A referência daquilo, e talvez não é por consequência das nossas ações, da nossa igreja, mas sim da disseminação de igrejas que não vivem e praticam aquilo que a palavra nos pede para vivermos. Nosso papel, além de julgar isso e condenar as atitudes, como mentira de fato, como homens têm vivido, é também viver essa verdade. Viver aquilo que Tiago está nos pedindo, diante do que ele fala aqui. Por que devemos fazer isso? Porque por meio da verdade nós também somos salvos. João capítulo 8, versículo 32, ele fala que nós conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade mencionada aqui é a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Especificamente isso. E por causa disso, e no contexto, a gente vai ver claramente que vocês conhecerão a verdade, e a liberdade que nós teremos diante disso é de praticar a justiça e a piedade. Nós olharmos para o texto que nós estamos encontrando aqui. E ouvir. Sobretudo, igreja, sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. É por causa daquilo que nosso Senhor fez na nossa vida que nós vivemos de acordo com a mesma verdade. Nós, primeiramente, claro, vamos anunciar e pregar a verdade que está sendo anunciada para mim e para você. Mas é mais do que isso. Tá? É mais do que apenas pregar o evangelho, que nós devemos agir de acordo com a verdade que nos libertou. Que cada uma das nossas palavras sejam verdade. E isso é importante diante do contexto mencionado por Tiago, mas também por Jesus, que disse palavras muito similares a dele aqui. Por causa disso, eu quero encontrar alguns pontos neste texto que podemos ver juntos. Primeiramente, nós temos um chamado à honestidade e integridade. Onde integridade, queridos, representa algo que não tenha defeito, que não tenha falha, que não seja, não tenha dois lados, né? E justamente isso, que nós não tenhamos duas caras, duas verdades. Isso não é tão fácil de viver, quanto a gente às vezes tem a impressão. Quantas vezes nós não corremos o risco de porta dentro termos um tipo de atitude, porta fora outro. Nós temos um tipo de relacionamento um com o outro aqui, de demonstrarmos amor, de falarmos e pregarmos o amor do Senhor. Não só que Deus ama aos outros, mas também que os outros, que nós amemos os outros. Pregar isso é fácil, viver é realmente difícil. Não ter essa desonestidade diante daquilo que a gente fala aqui. Isso é ser alguém íntegro diante daquilo que nós ouvimos de Tiago. Que cada uma das palavras que vocês concordam ao ouvirem uma mensagem como hoje, ou como outros tantos domingos que o Roberto traz, ou outras pessoas trazem, e vocês concordam com aquilo, e às vezes se dispõem em seu coração de viver, que seja o comprometimento de vocês, sim, aqui, mas também porta fora. Isso demonstra uma atitude de integridade, de honestidade com aquilo que vocês dizem crer, dizem viver. Que seja também o comprometimento do não de vocês em não fazer de fato. Isso realmente é também desafiador. Viver com esse tipo de integridade. Quando vocês se comprometem
a não fazer algo, a não roubar, a não mentir, seja o não. Não. E isso, abordando de uma forma muito abrangente o que o Tiago está nos trazendo aqui, porque, primeiramente, é no trato pessoal uns com os outros, com a igreja, que ele tenta construir constantemente a demonstração do amor, a demonstração da nossa fé em prática, na prática do dia a dia um com o outro. E que isso seja o sim de vocês, sim também. É uma coisa tão simples, mas às vezes é difícil de viver conforme esse compromisso. Se você se compromete com alguém de ajudar, de ir ao encontro dessa pessoa e prestar algum auxílio, faça isso. Age de acordo com esse compromisso. A gente viu hoje alguém que esse compromisso. Eu vou expor alguém. Então, que eu com os rapazes de vir aqui antes. Ele vai querer dizer que é Deus me calando aqui. É legal que houve sim muito comprometimento. Eu vi as outras pessoas que marcaram o compromisso aqui. Faltou aquele que marcou o compromisso. É coisa simples. Não ofendeu e não magoou ninguém nesse processo. Mas em coisas simples do dia a dia nós também devemos buscar sermos fiéis ao que o Senhor nos pede. E isso se desenvolve de viver a nossa fé de maneira íntegra e piedosa, de maneira honesta com aquilo que a gente diz. Eu critiquei ele, e eu passei por isso. Quantas vezes, por falta de organização, eu não cheguei no horário para o culto, que nós, ao marcarmos isso, nós se comprometemos a estar aqui no horário. Imprevistos acontecem, eu já passei por isso. Mas deve ser um esforço, um empenho para o nosso, de buscar fazer aquilo que Tiago nos pede. De viver o nosso sim, sim. Essa é a maneira que nós devemos fazer. E de agir de acordo com aquilo. E isso é uma consequência talvez mais séria. Onde um problema maior e um confronto maior é pessoas que vivem dessa forma. Pessoas que constantemente não se preocupam em cumprir aquilo que diz. Isso não pode estar na nossa maneira de agir de acordo com este texto. Deve estar permeando os nossos relacionamentos, as nossas decisões, nossas atitudes, a honestidade. Ontem, no grupo de jovens, a gente viu a respeito do discipulado, do custo de, às vezes, sofrer para seguir a Cristo. Ser honesto hoje em dia, às vezes, tem um custo. Mas quando a gente se compromete a seguir o nosso Senhor, a gente também se compromete a abandonar algumas coisas. A gente se compromete a abandonar a desonestidade. Queridos, isso na maneira que nós vamos lidar com questões legais nossas. Nós vamos buscar agir de acordo com as nossas leis, porque a gente busca seguir o exemplo do nosso Senhor. Isso é viver de maneira honesta e íntegra. Quando ontem a gente mencionou um exemplo de que seguir a Cristo, às vezes o custo é a gente não querer burlar e dar um jeitinho brasileiro. E isso, lamento dizer, mas é muito similar ao que está acontecendo aqui. A gente diz que vamos fazer alguma coisa, mas não é exatamente isso. A gente até se comprometeu, mas vamos dar um jeitinho para que não haja um problema tão grande. Isso pode ser sobre... Hoje tem reduzido. Graças à bondade de Deus eu tenho visto cada vez menos, mas
sobre acessarmos e termos filmes piratas. E isso, na prática, é viver em desacordo com aquilo que o Senhor nos pede. Agir em honestidade e integridade nisso. Por que nós fazemos isso? Porque a mesma verdade que nos libertou é a verdade que nós devemos viver de acordo. Quer olhar um pouquinho mais para como Deus se apresenta e representa a sua própria pessoa? Abra junto comigo em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Aqui diz o seguinte, a versão NVI que eu estou usando. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Essa retidão, essa maneira de exercer de representar a sua pessoa para o povo. Ele é fiel em cada uma de suas palavras. Você pode confiar naquilo que ele diz, porque ele não vai falhar. Você pode ter certeza de que aquilo que ele prometeu se cumprirá, porque foi ele quem prometeu. Eu gostaria de que eu pudesse desenvolver cada vez mais essa qualidade na minha e ver na sua vida também. Quando você se compromete com alguém, você espelha aquilo que o seu Deus é para você. Saberá que, porque você se comprometeu, você vai cumprir. Assim como ele é justo e fiel, nós somos justos e fiéis. Ainda estamos diante do pecado, então vamos falhar, mas que nossa vida seja marcada por essa retidão. E que quando pessoas vão se comprometer a alguma coisa, quando você se compromete, que seja seu sim, sim, e o seu não, não. Além disso, nós podemos olhar para as consequências trazidas aqui por Tiago, onde a gente vê as consequências da inconstância. Ele diz, encerra o seu versículo dizendo, seja o sim de você sim e o não, não, para que não caiam em condenação. O povo de Israel e o povo que estava recebendo isso, eles tinham em mente o que Deuteronômio capítulo 5 e, além disso, em Êxodo capítulo 7, fala sobre não tomarás o nome do Senhor, o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eles sabiam disso. E, olha só, eles viviam de acordo com isso. Eles buscavam ser fiéis naquilo que eles estavam, que eles lembravam a respeito desse texto. Então, esse comprometimento fazia com que eles tivessem medo dessa culpa aqui. Quando diz que vocês não serão tomados por inocente ao tomar meu nome, ao jurar pelo meu nome, ao tomar meu nome em vão, eles tinham esse receio, e um sério receio no seu coração. E eles faziam uma distinção entre os julgamentos comprometedores e não comprometedores. Ao invés de usar o nome divino, que seria uma forma comprometedora deles jurarem, deles falarem a respeito de Deus, eles juravam pelo céu, pela terra, ou qualquer outro voto que eles fossem fazer, eles usavam um item terceiro nisso, para que não houvesse tanto comprometimento, eles pudessem daí descumprir as suas promessas. Eles pensavam que assim não estavam se comprometendo com isso, de fato, e com tanta seriedade. E não seriam mais condenados por causa disso. Dessa forma, eles não trariam contra eles a ira, porque se Deus estava julgando as palavras deles, olhando para o que eles diziam, da forma que eles faziam, eu vou jurar pelo céu, não por Deus, mas pelo céu. Então, essa ira, quando Deus diz, não serão tomados por inocente,
não estará caindo sobre nós. Não estará. Eu quero ler junto com vocês Mateus capítulo 5, versículos 34, 35 e 36. Quem puder abrir junto comigo, senão vai estar aqui na tela. Mateus capítulo 5, versículos 34. O 35 e o 37, se não me engano. Não é 36, não. Que também se refere aos juramentos. No 34, ele começa dizendo dessa forma. Mas eu lhes digo, eu vou começar no 33 e vou ler esse trecho para que a gente possa avaliar. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Jesus Cristo não quer que a gente deixe de nos comprometermos, de jurarmos de qualquer forma. Ele está preocupado com o contexto que eu mencionei para vocês, desses falsos líderes que têm promovido isso e têm colocado como prática cultural um juramento não em nome de Deus, mas por outras coisas. Não jurem pelo céu. Não jurem nem por vocês mesmos, que vocês não têm controle da sua própria vida. Porque eles estavam tentando tirar a sua culpa das suas palavras. A intenção, tanto de Jesus quanto de Tiago, é denunciar essa prática. A intenção deles de apelar a Deus, a intenção de se apelar para Deus e ainda está no presente. Okay? Mas esse é um fingimento. Porque a gente presta conta de cada uma das nossas palavras. A gente finge não estar debaixo da autoridade, do julgamento, da avaliação de nosso Deus. Cristo e Tiago, eles querem que a gente preste contas das palavras que a gente diz. Cada uma delas. Quando a gente se compromete, que seja da forma correta. Tiago, ele fala a respeito disso, não especificamente disso, mas ele é muito abrangente em mais momentos da sua carta, quando no próprio versículo, no capítulo 1, versículo 19, ele fala que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios em falar. As palavras para eles, todas as palavras que saem da nossa boca devem ser com cuidado. Ao ouvir, a gente pode não pecar. Mas quando a gente fala de forma descuidada, displicente, podemos falhar. Por isso que não se comprometam naquilo que vocês não podem se comprometer. O julgamento de Deus não está só para certas ocasiões, certas coisas que você diz, mas para cada um dos comprometimentos que você pode ter. Se você está sendo descuidado na maneira que você fala, lembre do que o próprio Tiago menciona no capítulo 1, onde ele fala, se alguém se considera religioso, mas não refreia, não tem um cuidado, não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. Nós devemos ter um zelo por aquilo que a gente fala. E se diante da maneira que nós devemos viver em honestidade e integridade, as consequências da nossa inconstância, da nossa infidelidade aqui e do nosso discurso devem nos deixar atentos.
Porque da mesma forma que Deus está julgando se nós usamos o nome dele de forma inapropriada, ele também fala que nós devemos cuidar cada uma das nossas palavras, porque ele também as julga, conhecendo o nosso coração, e nós somos responsáveis por elas. A gente faz isso para seguir o exemplo do nosso Senhor. Nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo aqui. E eu gosto bastante de pensar a respeito de como Cristo agiria em nossas circunstâncias, naquilo que a gente vive e presencia. E o terceiro ponto que nós queremos chamar a atenção é para a origem da qual Tiago pegou essas próprias palavras. É olhando para o que o Senhor disse que ele trouxe isso para a igreja. Note que esse parece um trecho isolado dos outros, da parte anterior e da parte até mesmo seguinte, daqui de Tiago. Ele está encerrando sua carta, trazendo constatações importantes que são relevantes para a maneira da igreja viver, para que eu e você possamos também ouvir isso hoje e saber que é relevante para mim e para você, porque é a maneira que nosso Senhor pede que a gente viva, mas também é a maneira que Ele viveu. Essas foram as próprias palavras de Cristo. Quando Cristo mencionou isso, ele falou que nós não devemos jurar pelo céu, onde está o trono do nosso Senhor. Ele é presente lá. Nem pela terra, que é o estrado de seus pés. Aqui onde nós vivemos, não está fora do domínio dele. E por isso que eu acho que quando a gente considera a maneira que a gente vive, faz as nossas escolhas, escolhe as nossas palavras também. Nós devemos olhar e considerar, pensar naquilo que eu mencionei. Como Cristo faria? O que Cristo diria? E essas palavras serem as nossas. A gente tem uma impressão um pouco clichê, talvez, do que isso aconteceria. E onde muitos não acham tão relevante, ou um pouco de cuidado, acho que a gente deve fazer sempre isso, mas olhar para a série que alguns foram assistir no cinema, eles tentam fazer isso, pensar como Cristo agiria. E ele viveu, segundo eles tentam fazer isso, né? Como um de nós. Mas ele não falhou em momento algum. E ele fazia isso da forma que ele exercia suas palavras. Ele nunca mentiu. Tudo que ele se comprometeu, ele cumpriu. Aquilo que ele dizia que não, era um não. E a gente pode olhar para o exemplo dele, não da série, que fala tão pouco a respeito do nosso Senhor, mas muito para a palavra do nosso Senhor. E olhar o exemplo dele, olhar para as palavras dele, e que essas sejam as nossas. Olhando o exemplo daquele que nos conduz, que nos guia, que por meio dessa verdade, dele sendo o retentor da verdade que nos liberta, seja também aquele que nos guia para viver falando a verdade. É isso que eu queria encorajar, para que vocês considerem em praticar o que Tiago nos pede aqui. Enquanto a gente ouve esse pedido, esse apelo para a igreja, sobre tudo isso que passou, a respeito das palavras que vocês vão ainda mencionar durante os próximos dias da sua vida, sobre tudo. Meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Não façam juramentos que vocês não podem cumprir. Não usem como argumento coisas menos importantes. Ninguém vai se ofender com isso, se eu não fizer aquilo que eu me comprometi.
E eu quero apenas aplicar ainda numa coisa que eu vivo constantemente. E talvez alguns de vocês também passem por isso. É com meus filhos. É tão fácil e realmente é muito fácil eu falar para o Samuel, olha, Samuel, mais tarde eu vou brincar com você, tá? E às vezes acontece isso. Mas meu trabalho tomou mais tempo, eu não consegui terminar o que eu queria terminar. E eu falar, olha, Samuel, hoje eu não consegui, eu preciso terminar isso aqui. Eu tenho tentado, me esforçado bastante. Para que, se precisar, eu vou ficar na madrugada, mais tarde, em outros momentos. Mas eu quero que o meu filho saiba que aquilo que eu me comprometo a fazer com ele, eu farei. Não porque eu sou um homem muito honesto, mas porque eu quero ser honesto com a minha fé. E quer saber uma das mentiras muito comuns? Principalmente, vai em qualquer pedacinho, você vai ver. Se você não parar, a gente vai embora. Quantos vão embora se não parar? Depois que não para, porque nunca para. Está construindo uma desonestidade na mente da criança. A criança sabe se... Assim, ela tem entendido que, por mais que o pai disse alguma coisa, não é tão verdade assim. Isso é um exemplo que eu vivo, tá? Que eu vivo. Na sua experiência, eu quero que você considere as palavras de Tiago. Aos juramentos que você pode fazer, as maneiras que você pode se comprometer. Que cada uma delas seja seu sim, sim, seu não, não. Em seu trabalho ou em sua casa. Nas suas amizades. Você pode buscar viver de acordo com aquilo que é honesto com a sua fé. Isso tornará as suas atitudes diante de um mundo desonesto um farol reluzente. Porque eu tenho certeza que poucas coisas chamarão tanta atenção na nossa sociedade do que aqueles que querem pagar o preço de serem fiéis àquilo que acreditam, que é a nossa fé. É isso que eu gostaria de encorajar vocês a considerarem, a colocarem em prática. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na tua igreja, tem nos revelado, mostrado, e que o Senhor continue nos demonstrando e mostrando a sua graça, onde vamos sim continuar falhando naquilo que a gente faz, mas que não sejamos marcados por isso. Que essa tua igreja seja marcada por fidelidade, por honra, aquilo que nós encontramos na tua palavra. Eu sei que é difícil, mas é o preço que vamos pagar por te seguir. Que seja um compromisso nosso. Em nome de Cristo Jesus, amém.